E aí, pessoal? A nossa aula, né? Tivemos a aula de capacitores, aí vamos para o nosso resumo. Daqui a pouco você vai lá, vai fazer as atividades, e aí a gente tem um tempo para vocês resolverem as atividades e ver se vocês aprenderam realmente a nossa aula. Vamos para o nosso resumo, então? Ok? Tá aí, ó. Capacitor, né? Os capacitores, também chamados de condensadores, né? São elementos de circuito elétrico cuja função é armazenar carga elétrica e energia elétrica, ok? Então nós temos aí os terminais de conexão, né, do capacitor. Nós temos o dielétrico aqui, ó. Pode ver que tem umas placas metálicas entre o dielétrico e as placas, porque a gente sabe que a carga tem que ir de uma placa para outra, né? Só que aqui está enrolado, né? Tipo de bobina, de um lado uma placa e a placa do outro lado, certo? Tem uma proteção de alumínio aqui em volta todinha e uma isolação plástica, né? O material dielétrico, a armadura está dentro, nós temos uma armadura A e uma B. A armadura está aqui, uma A e outra B. E os terminais, sai um aqui e o outro sai lá da outra, só que todos eles vêm aqui para cima, ó, ok? Então, é como nós colocamos aí e construímos um capacitor, certo? Então, olha bem, nós vimos que o capacitor precisa dessas armaduras, né? E das placas entre elas e do dielétrico entre as placas, ok? A capacitância ou capacitância eletrostática do capacitor, ela é calculada por definição, ela é calculada como C igual a capacitância, a quantidade de carga dividido pela tensão. Se você tiver também a área do capacitor, a distância entre as duas placas, e sabendo que, sendo o vácuo, esse é o coeficiente no vácuo, né? 8,8 vezes 10 a menos 2 farads por metro. A unidade é o nome de farad, em homenagem ao farad, é claro, né? O interior do capacitor é preenchido com dielétrico. Então, nós temos o dielétrico aqui, ó. Olha aí, né? E a capacitância aumenta um fator K conforme esse dielétrico. Por quê? Porque nós temos aí, pode ser só o vácuo aqui. Temos aquele valor de 8,8 lá, correto? Mas, se nós colocarmos um dielétrico, ele aumenta um fator K. No caso de capacitor de placas paralelas, nós temos, então, que a capacitância é o dielétrico, né? Essa constante dielétrica, vezes a capacitância inicial, que nós calculamos com o vácuo. Capacitores associados em séries, nós sabemos que a tensão soma-se, né? Soma-se todas as tensões para dar uma tensão total. E o inverso do capacitor equivalente é igual à soma dos inversos de cada um. Somando os inversos de cada um, nós temos o inverso do capacitor. Depois a gente faz, modifica, vira, né? A gente troca o de baixo para cima e assim por diante. Então, o inverso de capacitância é equivalente à associação em série. Em paralelo já é mais simples. A tensão é a mesma em todos eles e é só somar a capacitância de cada um, que nós teríamos, então, a capacitância equivalente, ok? As cargas somam-se, lá a carga era igual. Então, o que muda aí, pessoal, é bem simples, certo? Em paralelo, mesma tensão, soma-se capacitância de cada um, soma-se as cargas. Em série, nós temos que a tensão soma-se, a carga é a mesma e a capacitância, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos da capacitância de cada um. Ok? Agora vocês vão lá, façam as atividades com calma, de maneira bem tranquila, prestando atenção na nossa aula de hoje, resolva as atividades que nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta, né? Agora nós vamos resolver as atividades aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida aí onde estão, poderão tirar essas dúvidas agora. Vamos lá então para nós... Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala.
Olha bem, questão número 1. A respeito da capacitância, vamos julgar os itens a seguir, tudo relacionado à capacitância. A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio, aquele epsilon, onde está o capacitor. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância. Aumenta as placas, será que aumenta também a capacitância? A primeira é correta, porque nós temos a equação aqui, ó. Correto? Mesma linha, então diretamente proporcional. Quanto maior a distância? Bom, a capacitância é inversa aqui, ó, inversamente proporcional à distância entre as placas. Sendo assim, quanto maior for a distância, menor será a sua capacitância, né? Então, a primeira é correta, a segunda já é errada. Os desfibriladores são exemplos de aplicação do estudo de capacitores. Bom, os desfibriladores armazenam energia, assim como os capacitores, certo? Então, é correto. A área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Sim, nós vimos a equação aí diretamente proporcional na mesma linha do outro lado da igualdade. Correto. Aumenta a área, aumenta a capacitância, a quantidade de carga que você pode acumular ali, né? Então está correto que se afirma onde? Na 1, na 3 e na 4. A 2 é a única que estava incorreta aí. Então, vocês conseguiram ver direitinho uma questão teórica, mas que fala a relação da placa, da distância entre as placas, né? Essas placas paralelas, e explicando os desfibriladores, nós falamos aí, né? Você precisa, por exemplo, quando tiver uma parada cardíaca e tal, tudo isso a gente utiliza, ok? Então, a questão número 1, acho que bem tranquila. Vamos para a questão número 2. 3 capacitores, tem um capacitor A, um B e um C, são 3. São associados em série, olha bem, lembrando lá, associação de capacitores em série. Suas capacitâncias respectivas, quer dizer, o A tem uma capacitância de 1 microfarad, o B tem uma capacitância de 2 microfarad e o C uma capacitância de 3 microfarad. 1, 2 e 3, mas respectivamente A, B e C. Calcule a capacitância equivalente aproximada desse conjunto. Em série, o que nós temos que fazer? Olha bem, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos. São 3, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Olha aí, aqui, vamos deixar esse micro de lado, porque todos eles têm um micro, a gente pode separar. No final a gente coloca ele de novo, tá? Fica mais fácil, bem mais simples. Coloca só o coeficiente. 1, 2 e 3, né? E aí, o mínimo comum em 2 e 3 é 6, tira o mínimo comum, M, 6. 6 dividido por 1, 6. Vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais 3, 9 mais 2, 11. Agora é só inverter, pessoal, bem facinho, ó. Sec sobre 1, capacitor equivalente, 6 está embaixo para cima, o 11 está em cima, vem para baixo. 6 dividido por 11, então nós temos 0,54 microfarad. Aqui, ó, não tem 0,54, né? E se você pegar aqui, andar 3 casas, menos 3 aqui, andou 3 casas, menos 3 com menos 6 dá menos 9. A gente vai ter o picofarad. Então, 540 vezes 10 a menos 9 farad, que é 540 nano, desculpa, pico é menos 12, desculpa aí. Pico é menos 12, nano, menos 3 com menos 6 é menos 9 é nanofarad. Então, nós teríamos 540 nanofarad, que é a letra E, a resposta. Desculpa aí, picofarad é menos 12. Nós estamos em menos 9, nanofarad, menos 6, micro, menos 3, mili, ok? Pessoal, desculpa aí o lápis aí. Tudo bem? Tranquilo aí? Então vamos para a questão número
3, né? Essa aqui simples, vocês fizeram o cálculo, acompanharam comigo aqui. Então, numa associação em série de 2 capacitores, só tem 2, capacitor A e B. Está aqui, ó. Capacitância de B, capacitância de A. Sendo o CA 4 microfarad e o CB 16 microfarad. Determina a DDP do capacitor B, desse aqui, e a DDP que alimenta o circuito. Olha, capacitor associado em série carrega-se com a mesma quantidade de carga, correto? Então, Q, C vezes V. Nós temos aqui, então, na verdade, aqui pede... A DDP não, é a carga do capacitor, certo, pessoal? Desculpa aí, a pergunta aqui está dizendo a DDP, já deu a DDP, e na verdade é a carga. A carga em Coulomb. Eu estava olhando aqui, realmente, olha aí. Então, nós temos que CAVA, 4 vezes 10 a menos 6, vezes 24 que está ali, né? 96 vezes 10 a menos 6, então nós temos 96 microcoulomb. QA é igual a QB, então QB também é 16 vezes 10 a menos 6. Esse 24 aqui, ele está aqui, e atenção aí no caso do CA. Então, 96 dividido por 16, nós temos que VB é 6 volts. Aqui era o CA, com um erro gráfico aqui é o CB, tá? CA e CB, ok? 6 volts, então. A DDP que alimenta o circuito é a soma da DDP entre A e B. Então, 24 mais 6, 30 volts, ok? 30 volts é a DDP total, porque é a soma das DDP, né? Tudo bem? Então, para não confundir aí, a pergunta é a carga, que nós tínhamos lá, o VA no CA, né? A DDP aqui, ó, desculpa aqui, voltando aqui, nós chamamos 30, 5, né? Vamos lá. Olha aqui, na verdade, ele queria o VB, né? Só que trocou o capacitor aqui, ó. Aqui é o CA e aqui é o CB. Então, ele deu 24, que é todos os dados do A. Nós vimos aqui, só para não se confundir. Aqui que está errado, aqui, a troca desses elementos, tá bom? Então, baixar o VB nós não tínhamos, mas aí encontrando aqui, a carga é a mesma, encontrando a carga em QA, encontrando a carga aqui no capacitor em A, nós sabemos que a carga é a mesma em série, então nós utilizamos em B o valor para achar a tensão em V. Em VB. Trocou, foi no desenho ali, conserta aí, por favor, direitinho, tá? Tudo bem? E aí ficou fácil de fazer depois a outra questão, né? Que é só somar as duas. Bom, vamos para a nossa questão de Enem, então. Corrigida aí, vocês anotaram aí. Aqui também, né? Aqui, ó. O desenho continua errado, né? Claro que B. Ok? É só corrigir aí, vai dar tudo certo. Questão 4. Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores de rádio de 3 microfarad e 7 microfarad, 10 a menos 6 aqui, né? Ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos. Não conseguia fazer a comunicação, né? E ele só tinha um único capacitor para cumprir a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Então, você viu que estavam ligados em séries, né? Olha aí.
lembra que nós falamos que podia fazer desse jeito também? Pode fazer 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? 1 sobre CQ. Então, pode multiplicar 3 vezes 7, 21. 3 mais 7, 10. Então, 2,1 microfarad, certo? Como pedir microfarad, não precisa colocar aqui na resposta. Então, vocês viram que estava em série. Nós podemos utilizar essa questão também, assim, 1 sobre equivalente, né? Igual 1 sobre C1 mais, desculpa aí, mais 1, né? 1 sobre C2, certo? Olha aí. Aí, íamos ter que ter entre 3 e 7 para deixar o micro de fora, tirar o mínimo de comum seria 21. 21 dividido por 3 seria 7, 21 dividido por 7 seria 3, 7 mais 3, 10, depois invertia, ficava do mesmo jeito, 21 sobre 10, tá? E aí, dividindo 21 por 10, 2,1 microfarad, ok? Então, uma questão simples, né? Você tinha 2 capacitores em série, queimado, podia trocar por 1, esses dois de 2,1, e aí você conseguia restaurar o equipamento, e aí continuava fazendo a sua comunicação, né? Precisava comunicar da estação Mir até aqui no planeta Terra, né? Certo? Então, vocês viram que, olha bem, quando nós temos capacitores em série, você, para achar o equivalente, se tiver 2, podemos usar essa regrinha que usamos no último exercício, mas pode usar outra também. 1 sobre o capacitor equivalente, capacitância, né, igual a 1 sobre a capacitância do 1, mais 1 sobre a capacitância do 2, mais 1 sobre a capacitância do 3, e quantos tiverem. Em série, você tem que fazer essa relação do inverso. Sabemos que em série a carga é a mesma, mas a tensão tem que ser somada. Foi no exercício anterior, onde só trocamos ali o capacitor. Espero que vocês tenham consertado direitinho aí na sala aí onde vocês estão. O B é o A, na verdade, né? Tá trocada a letrinha, e o A lá é o B, certo? Em paralelo, nós vimos que é até mais simples. Em paralelo, você soma as capacitantes, não tivemos exercício falando, mas soma, e a tensão é a mesma, e soma-se as cargas também. Então, no caso que nós temos aí de capacitância, o capacitor, lembrar muito bem, nós teremos uma próxima aula aí sobre o indutor. O capacitor, ele, no início, né, nós temos o quê? Aberto, um sistema aberto, corrente zero. Aí vai preenchendo, quando preencheu o capacitor, que isso é rápido, milissegundo aí, né, coisa muito rápida, e você preencheu o capacitor, ele é como se tivesse em um curto-circuito, um fio, um condutor. Aí a corrente passa, praticamente a corrente máxima passa ali. Então o capacitor tem essa função de deixar aberto, porque alguns equipamentos muito sensíveis, quando chega a corrente, se ela chegar muito rápido, logo no início que você libera o sistema, pode aumentar a tensão. E se ela chegar ali e demorar e estabilizar e passar só aquela corrente, você não tem problema. Para quê? Para queimar equipamentos. Inclusive, corrente mais alta ou muito rápida, né? Chegou de uma vez, passou, aumenta o valor da corrente em curto-circuito. Então, quando você liga um sistema, você montou um curto-circuito naquele momento ali. Essa corrente chega à corrente máxima. Nós já vimos que corrente em curto-circuito é máxima, certo? Então, pessoal, a próxima aula vamos falar de indutor. Até essa próxima aula, então.